Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Deus continue te abençoando grandemente. Tenham todos muito bom dia, a todos os presentes e os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet. Nessa ocasião, de hoje, domingo 5 de março, deste ano 2023, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Ele usou a escritura de Romanos 11, 25, nessa mensagem que veremos e escutaremos no dia de hoje, o mistério da plenitude dos gentios. E ele usou a escritura de 11, 25 ao 29, e vamos ler também em Romanos 8, 14, onde nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O mistério da plenitude dos gentios. Podem sentar, por favor. Nos diz nesta pequena introdução deste tema, na mensagem Os Príncipes de Deus, pregado sábado 2 de março de 2002, em Villahermosa, México, pelo nosso amado irmão William Soto Santiago, nos diz: o que deteve que Deus volte a tratar no campo espiritual com o povo hebreu e envie um profeta com assim diz o Senhor, é que Deus está trabalhando com sua igreja entre os gentios, mesmo que entram também hebreus, mas entram hebreus não porque são hebreus, mas porque creem em Jesus Cristo. Portanto, o que sejam hebreus ou não sejam hebreus, não tem nenhum valor. Paulo dizia, em Cristo não há judeu, nem grego, e assim por diante. Portanto, não tem a ver, também diz, onde não há mulher nem homem. Ou seja, não importa o sexo. São chamados e juntados no corpo místico de Cristo. É um chamado individual. Não depende a mulher para ela crer. Não depende que o esposo tenha crido. Vem? Porque é um chamado individual. Agora podemos ver como São Paulo
toma essas palavras e agora, quando tiver entrado a plenitude dos gentios, quando tiver entrado até o último escolhido no corpo místico de Cristo, e depois todo Israel será salvo. Aí cita a escritura de Romanos 11. Como está escrito, de Sião virá o libertador, que desviará de Jacó a iniquidade. E este será meu pacto com eles, quando eu tirar o pecado deles. E agora, eles vão entrar no novo pacto, porque já no pacto antigo não há trato com Deus. Como com o pacto antigo, não podem reclamar nada. Tem que ser com o novo pacto. Paulo dizia que o que se dá por velho se envelhece e desaparece. Assim que nem sequer o ministério levítico entra no novo pacto. De outra forma, todos os príncipes da Igreja de Jesus Cristo, os ministros, teriam que ser descendentes de Levi. Vem mais. Somos descendentes de um maior que Levi. De um maior que Levi. Vem. Somos descendentes de um maior que Levi. De Melquisedeque. E agora Melquisedeque, o sumo sacerdote, tem muitos descendentes, os quais ele colocou em diferentes posições. Em sua igreja tem príncipes, ou seja, os principais que são os ministros, entre os quais há diferentes ministérios, e de era em era, pois tem o anjo mensageiro através do qual Cristo se manifesta e comanda a sua igreja em cada era, dirige sua igreja. E agora, vamos ver na continuação sobre o mistério de Cristo, a palavra, o Espírito Santo. Em sua manifestação final, teve uma manifestação através de cada anjo mensageiro temporário. E para o último dia, temos a promessa que, assim como esteve manifestado o Espírito Santo em carne humana, temporariamente em cada mensageiro, se manifestará em carne humana em toda a sua plenitude. Se encontramos em cada era o véu de carne, onde o Espírito Santo se manifestaria em cada era, encontrariam o quê? O anjo mensageiro da sua era. E escutariam a voz de Cristo em Espírito Santo através do mensageiro dessa manifestação temporária. E para o último dia, se o povo de Deus encontrar o véu de carne, onde Deus prometeu realizar essa manifestação em toda a sua plenitude, pois terão encontrado o mensageiro que estará nesse último dia ministrando, através do qual o Espírito Santo ministrará em toda a sua plenitude. Esse mensageiro irá de uma forma progressiva, obtendo bênçãos de Deus. Mas chegará o momento em que será a plenitude de Deus nesse mensageiro. O Espírito Santo em toda a sua plenitude. Quando for adotado, já aí não haverá limitações quanto ao que Deus possa fazer através desse mensageiro. No livro das Eras, lembrem a citação de ontem. Vejam, nos fala de isso que não tínhamos encontrado e era que buscávamos com outra palavra. Aqui está na página 61, mas é na página 62 do livro das Eras. O que normalmente usamos. Aí está corrido junto como 2 páginas. Vamos à página 61 do livro das Eras. 62, corrijo, 62.
Ainda podemos ler um pouquinho antes. Mas aí na 62 diz: não temas, João. Não temam vocês, manada pequena. De tudo que sou, vocês são herdeiros. Todo o meu poder é de vocês. Minha onipotência é de vocês. Enquanto eu estou no meio de vocês, não vim para trazer temor e derrotas, mas amor, coragem e habilidade. Todo o poder me é dado, me foi dado, e está à disposição de vocês. Falem a palavra, e eu a colocarei por obra. Esse é o meu pacto, e nunca poderá falhar. E ele aí escreve, neste livro, escreve, falem a palavra. E a escritura que ele coloca ali, a qual o irmão Branham não entendia e não tocava, deixava quietinha, era São Marcos 11, 22 ao 24, ele coloca aqui. São Marcos 11, 22 ao 24. E também escreve, onde diz, a tudo que sou, vocês são herdeiros, ele escreve, filho do homem, filho de Abraão. E embaixo, escreve na era eterna, o pacto eterno. E nas notas, se referindo a essa página, veja o escrito tão formoso que ele escreve. Todo poder é dado a mim e está à disposição de vocês. E entre parênteses, e escreve na era oitava, falem a palavra e eu farei. Isso já é adoção. Continua escrevendo, esse é meu pacto, que nunca poderá falhar. Agora vejam, como nosso irmão William aí nos diz, que já quando for adotado, aí já não haverá limitações quanto ao que Deus possa fazer através desse mensageiro. No livro de citações também nos diz, na página 111, en el párrafo 974, no parágrafo 974, aún miren el 973, lo que dice allí. Veja ainda o 973, o que diz aí. Mas Jesus viveu em um mundo que ninguém conhecia nem entendia. Ele era uma pessoa muito diferente. Viveu no mundo ou atmosfera de fé perfeita, no Deus perfeito, o qual era Ele mesmo. Se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão, o qual somos, seríamos então como místicos aos do mundo. E as pessoas não nos entenderiam. Caminharíamos em espírito, faríamos o que o Espírito disser e deixaríamos de fazer o que o Espírito nos proibisse. Então, quando um homem vive por fé e caminha por fé, a substância, então ele está fora de todo mundo e se torna uma nova criatura em Cristo. Então estamos chegando ao material para formar a noiva, ou seja, as condições para ser raptados. E desenha uma pedra angular e as eras, ou seja, que estamos chegando
a esse momento onde teremos as condições em cada um de nós para poder ser raptados. Porque caminhamos no Espírito de Deus a cada vez mais e mais para a perfeição. Vejam a 974, que era que iríamos ler. Se disseres a este monte, passa-te daqui para lá, e não duvidar em vosso coração, antes o melhor creres no que pediste, isso acontecerá. Então podeis ter tudo o que desejais. E ele escreve aí, diga este monte, fala. E escreve do lado, esquilos é igual, ou seja, o irmão William ali escreve. Eu estou lendo isso, mesmo que já no parágrafo isso vai dizer, mas para que fique no estudo aí coladinho, escreve, esquilos é igual a palavra materializada, cumprida, a mensagem do reino. Continua dizendo, isso é você na palavra. Agora, isso não é leite sem gordura, leite magro, mas carne fresca. Isso identifica você, sei que provavelmente passará por cima, porque não pode se ancorar, mas a fé genuína e verdadeira capta no ato. Aí está a fé perfeita. Não houve nenhuma visão, somente falar a palavra. E escreve a fé perfeita e uma estrela de Davi. Eu não vi estes esquilos antes. Ele somente me recordou essa escritura e o seu significado e disse, fala e não duvides, porque o que tu disseres, isso acontecerá. Então eu aceitei Deus em sua própria palavra. E aí estiveram. Eu aceitei Deus em sua própria palavra. Por isso, vejam, onde ele disse ali, fale a palavra e eu a colocarei por obra. Esse é meu pacto e nunca poderá falhar. E aí estiveram, ou seja, estiveram os esquilos, correto. E amigos, como seu pastor, digo que isso foi tão poderoso como quando Josué parou o sol. Mas em cima tinha desenhado 2 estrelas de Davi mais, ou seja, já seriam 3 aí em linha, como quando Josué parou o sol. E escreve, Josué parou o sol, pois, nesse caso, o sol já estava ali, e todos os elementos estavam se movendo em sua órbita, e ele parou todo o movimento. Mas, neste caso, Deus colocou algo ali, que previamente não estava. Deus criou. Ele criou. Ele criou. Agora vejam essa manifestação das 5 que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde o poder de Deus foi manifestado parcialmente na ocasião quando a irmã Hattright estava ali e disse a palavra correta. Assim diz o Senhor, isso é a verdade do que o irmão Branham estava falando. E o Espírito Santo disse que ela peça o que quiser e ele será concedido.
ella pudo haber E pedido vejam ali como ela poderia ter pedido que fosse a su jovem, hermana que tenía problemas ou que sua irmã, que tinha fuera problemas, sanada. fosse Podía haber curada. pedido, dice el hermano Branham, $1 millón. Poderia Lo ter que fuera. pedido, o irmão Branham disse, $1 milhão, o que fosse, Lo mas más pediu. importante, O mais importante, a salvação dos seus yo filhos. te lo doy. E ele Vean disse, la eu te palabra dou. hablada, Vejo a palavra falada, criou até porque teofania, vinieron a los pies del Señor. porque eles vieram aos pés do Senhor. Habló la palabra y vinieron. Falou a palavra e vieram aos seus O sea, la pés. salvación de Ou seja, a salvação de familiares. Também el tumor de su o esposa, tumor que a da sua distancia, esposa, él que habló a la palabra distância, también, ele falou a palavra também, desapareció. Y ustedes e o saben la tumor historia. desapareceu. E vocês já sabem a história. Também La tormenta a tempestade, também a tempestade, para que se que falou detuviera, para que se detivesse, ¿ves? cessasse. Poder sobre la Vem? naturaleza, Poder sobre a natureza, como poder sobre doenças, fue cuando como habló fuera de existencia el tumor foi quando falou fora da de existência o su tumor esposa. da sua esposa. Y sobre la tormenta, E ese es sobre poder a tempestade, la naturaleza. isso é poder Vean, sobre a ahí está natureza. mostrando Veja, aí Deus está todo mostrando el poder todo o poder será efectuado quando en el día postrero en toda su será plenitud, efetuado no último dia em toda a sua plenitude. para E que dá vean que essas cubre amostras para que vejam que todo. cobre Luego tudo. también, Depois também la creación de las ardillas, a criação dos esquilos, que la colocó en un lugar bien difícil donde que habían colocou no cactus, lugar bem difícil, que a una ardilla onde era haviam difícil que estuviera cactos, allí, que para um esquilo era difícil estar ali. E numa árvore, de certa forma, também, ou seja, de las ardillas, criação eso representa dos esquilos, isso el alimento representa espiritual, la palabra o revelada, alimento también espiritual, a alimento palavra físico, revelada e também alimento físico. y también E também la resurrección a ressurreição ese pececito que llevaba desse media hora peixinho, muerto. que levava meia Todas hora esas morto. manifestaciones Todas essas manifestações permitió que Deus fueran vistas por el reverendo William permitiu que fossem vistos pelo reverendo William Branham, está nos falando aí de tudo que será neste tempo final. Branham, en donde Ainda miembros vemos serán onde membros serão creados, criados, dice allí, como ele Josué diz tenía ali. los elementos, estaba el sol, pero una persona que entra Josué sin tinha os brazo, elementos, estava o sol, mas uma pessoa que entrar sem um braço, ou sem uma perna, ou sem um olho, que sea creado, e que ya eso seja es el poder criado, creativo de Dios, isso porque já é es o el poder mismo que criativo, creó los criador cielos y de la Deus, tierra. porque é o mesmo que criou os céus e a terra. É o Deus criador do universo. Ele não pode criar também uma perna, um braço? Se isso é parte da sua criação? Ou seja, que tudo isso estará sendo manifestado. E já há coisas que estão se cumprindo em forma progressiva, porque tudo começa assim, de forma simples. Membros de cuerpos, hay una cita, Membros de corpos, há uma citação que diz assim: serán creados. serão Si criados. lo hemos leído, si lo tienen por allí, lo podemos leer. Lemos, se tiverem por aí, podemos ler. Sigue Agora, diciendo aquí nuestro hermano William en este mensaje. continua dizendo aqui nosso irmão William nessa mensagem. Através de las edades, Através das eras, foi nas primícias. E assim começa também o mensageiro do último dia. O Espírito Santo operará através dele em toda a sua plenitude. E será a segunda pessoa, onde o Espírito Santo operará em toda a sua plenitude. Na primeira foi Jesus. E será o primeiro ou o segundo. Vamos colocar o segundo dos filhos de Deus, que será adotado estando vivo na terra. O primeiro foi
nosso amado Senhor Jesus Cristo, a era na qual Ele estará, se tornará uma era perfeita, e será a era que verá os mortos, que ressuscitarão em corpos glorificados, assim como Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, e também viu os anjos que estavam ali no túmulo. E o que tem a ver Maria Madalena com a igreja? Nos mandaram página 93. Parágrafo 804. Diz, eu creio, eu não vou dizer em seu nome, mas na revelação da minha própria fé. O que aconteceu no Canyon Sabino no outro dia. Eu creio que a hora se aproxima, quando haverá braços e pernas restaurados. Ou seja, braços e pernas. E o glorioso poder do Criador, eu creio que se Ele pode fazer aparecer um esquilo que não tem reticências, se Ele pode criar, ou seja, criar um esquilo que não estava ali, quanto mais uma extremidade que fará falta ao indivíduo? Sim, Senhor. Ele é Deus. E aí escreve esquilos criados e também escreve a restauração de membros perdidos. Obrigado. Continua dizendo. Ele diz, e o que tem a ver Maria Madalena com a igreja? Não tirou Cristo 7 demônios de Maria Madalena? E depois disso, foi que veio, que se tornou uma seguidora fiel de Cristo. E pôde também ver visão de anjos. E pôde ver Cristo ressuscitado também. Mas tinha visto Cristo antes de ressuscitar em seu ministério terreno. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, durante as 7 etapas, encontramos que quando foi o mensageiro de cada era, que quando se foi o mensageiro de cada era, veio o espírito do anticristo, o qual estava no meio dela, e formou denominações, e assim danificou essa etapa. Mas já os escolhidos tinham sido juntados, chamados no corpo místico de Cristo. Já o trabalho do Espírito de Deus com os escolhidos estava realizado. E o Espírito Santo se moveu a outra era, para realizar a obra correspondente à outra era. No livro de citações ali também nos diz na página 24, parágrafo 196, diz, o Espírito Santo falando como estes dons vão estar trabalhando nos últimos dias. Agora, nós temos dons de cura trabalhando. Isso vai bem. Bom, irmão, há outros dons. Esse é unicamente um deles. Esse é unicamente uma coisa menor. Porque aqui está um dom maior. Qual seria o melhor? O dom do Espírito Santo de sabedoria, para colocar a palavra de Deus juntamente e para ensinar a igreja onde estamos em pé, ou somente curar alguém? Nós queremos ser todos curados, mas eu prefiro ter minha alma sã do que meu corpo são neste tempo. E desenha uma pedra angular e as eras, e escreve alma sã, e também escreve a palavra de Deus junta e para ensinar. E escreve o dom de sabedoria.
Continua dizendo, nosso irmão William aqui, agora encontramos que cada era, assim como teve um mensageiro com o Espírito de Cristo, encontramos que o espírito do maligno se moveu também no meio do cristianismo. E assim esteve o trigo e o joio juntos. E então, o que fizeram? Fizeram denominações. E assim o joio cresceu no meio do trigo. E vejam, encontramos que esse espírito denominacional, no último dia, pela manifestação de Cristo através do anjo do Senhor Jesus Cristo, expulsa esse espírito maligno. E os escolhidos de Deus se mantêm livres da influência desse espírito. Agora recordem que ele tinha dito, nessa mensagem, a vinda da pedra angular, que foi pregado em 78, que ele deixaria, Deus deixaria os ministérios de Moisés e Elias para que não se denominacionalize a era da pedra angular. Agora na página vamos ver aqui. Na página 129, diz do parágrafo 1149, desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 foi o sétimo selo. E escreve, sétimo selo é igual, é a Apocalipse 10. Até as 7 trombetas entre esses dois tempos, reticências. Ó Deus, como podemos dizer isso para fazer que as pessoas o vejam? Entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há um profeta que aparecerá entre os gentios para chamar um povo de novo à doutrina pentecostal original. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo subida. Todos esses profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. E aí escreve Moisés e Elias. Vem? Leiam em seu livro e vejam que se entre a sexta e sétima trombeta não é injetado aí dentro com os judeus, sendo chamados fora, entre a sexta e sétima praga. Passamos por cima desses 144 mil. Recordam isso? O qual está entre reticências. Recordam? Entre o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, houve um chamado fora dos 144 mil. Recordam isso? Agora, aí é onde essas trombetas entram. Aí mesmo. E ele escreve, chamado aos judeus, é igual, é entre o sexto e sétimo selo. E entre a sexta e sétima trombeta. Continua dizendo aqui nosso irmão William. E os escolhidos de Deus se mantêm livres da influência desse espírito, ou seja, desse espírito denominacional. É tão mal. Esse espírito é tão mal que, diz o nosso irmão Branham, que Policarpo foi somente por ter uma inspiração para o denominacionalismo, não o qualificou para ser o anjo mensageiro desse tempo em que ele viveu. Mas seu sobrinho era Irineu, mesmo que não aparece na história de Irineu tantas maravilhas, milagres, como Policarpo. Policarpo
foi discípulo de quem? Vejam, discípulo de João Apóstolo. Mas agora diz a história que quando Policarpo foi colocado para ser queimado, tentaram queimá-lo e não podiam queimá-lo, até que já depois foi queimado. Agora, com tantas manifestações de Deus nele, não pôde ser o anjo mensageiro da segunda era, ou a segunda, e então Irineu foi, e então Irineu se tornou o mensageiro, somente porque Policarpo teve uma inclinação a esse sistema denominacional. E essa partezinha aí nos diz, no livro das Eras, na página 118, diz o mensageiro, usando a régua que foi nos dada por Deus para reconhecer o mensageiro para cada era, declaramos sem lugar a dúvidas que Irineu foi exaltado pelo Senhor a essa posição. Ele foi discípulo de Policarpo, aquele grande guerreiro e santo da fé. E não há dúvida que, enquanto ele estava sentado aos pés deste grande homem, aprendeu as virtudes cristãs que procediam de sua vida consagrada, porque Policarpo foi, na verdade, um dos santos ilustres de todas as eras, em vista da sua vida irrepreensível. Você recordará, por sua própria leitura, que Policarpo foi martirizado, sendo muito velho para fugir e muito sincero para permitir que outro escondesse, e depois que aquele sofresse o castigo por fazê-lo, ele se entregou à morte. Mas antes de fazê-lo, pediu permissão e foi concedido para orar 2 horas pelos seus irmãos do Senhor, pelo governador, pelos seus inimigos e pelos que o tinham capturado, como os poderosos santos de todas as eras, e desejando uma melhor ressurreição, ele se manteve firme, negando renunciar ao Senhor, e morreu com uma consciência livre. Ele foi colocado na pira sem que o amarrassem pelo seu próprio pedido, e foi concedido o fogo. E foi aceso o fogo. Sendo que as chamas rejeitavam seu corpo, então foi transpassado com uma espada. Quando isso foi feito, brotou água do seu abdômen, apagando as chamas. Realmente se viu a partida do seu espírito na forma de uma pombinha branca que saiu do seu seio. No entanto, mesmo com um testemunho tão maravilhoso, este estudante de João Revelador não militou contra o sistema nicolaíta, porque ele mesmo se inclinava para a organização, sem perceber de que o desejo de companheirismo e o que parecia ser um bom plano para nutrir a obra de Deus, na verdade era uma armadilha do inimigo. Agora vejam, essa inclinação para a denominação lhe custou a Policarpo essa posição. Da mesma forma que todo ministro que se inclinou para isso, por mais intocável que seja a sua vida, mas tenha essa inclinação para a denominação, vai perder essa bênção de ser um dos príncipes no reino de Deus. Continua dizendo, aqui nosso irmão William, portanto, seguramente, pois operou com os crentes desse tempo nessa forma denominacional.
E então, perdeu a bênção de ser o anjo mensageiro dessa era, desse tempo. Agora a igreja, em nosso tempo, foi libertada, como foi Maria Madalena, e como seguiu o Cristo e o serviu. A igreja em nosso tempo segue a Cristo, serve e trabalha em sua obra. E a igreja de Jesus Cristo da nossa era será a que verá os mortos ressuscitados. Agora, encontramos que depois outras pessoas o viram, mas a primeira que viu Cristo foi Maria Madalena. A Cristo ressuscitado. Agora estamos vivendo no tempo maior e glorioso do nosso tempo, onde estaremos vivendo na terra, assim como os escolhidos dos tempos passados viram o véu de carne, onde o Espírito Santo se manifestou, e muitos talvez o viram desde que nasceu. E entre os que o viram, podiam dizer, este é o nosso filho. Mas agora, para este tempo final, veja o que diz Deus por meio do reverendo William Branham. Mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Portanto, tem que estar esse homem, esse mensageiro no último dia na terra. E tem que crescer. E tem que ser o mensageiro de Jesus Cristo em sua igreja. Tem que ser um dos príncipes de Cristo em sua igreja. E agora, encontramos que para este tempo final, tem que na vida desse véu de carne, ir todo o programa de Cristo em forma progressiva. Em uma forma progressiva, e aumentando, crescendo, até que chegue à plenitude. E quantos sabem que vai chegar? Todos sabemos. E aí se cumprirá a bênção para o servo fiel e prudente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor, quando vier, o encontre servindo assim? Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. O mesmo que o Pai fez com Cristo quando subiu vitorioso, que o sentou em seu trono. Quando este mensageiro obtiver a grande vitória no amor divino, Cristo sentará com ele em seu trono. E esse trono é o trono de Davi. E na mensagem A Plenitude dos Gentios, pregado 15 de maio de 2007, em Quito, Equador, diz, estamos vivendo em um momento muito importante, onde de um momento a outro se completará a igreja e então Cristo tomará o título de propriedade. Já se completou a igreja e ele já tomou o título de propriedade. E já daí em diante, já não haverá oportunidade de salvação, porque Cristo já não estará como sumo sacerdote no céu. Ele tomará esse título de propriedade, o trará à terra em Apocalipse 10, e depois o entregará a um homem, no qual se encarnará. E, consequentemente, esse homem terá a palavra, o título de propriedade, para a restauração, a vida eterna de cada escolhido de Deus. E isso será a espada. A espada que caiu na mão do reverendo William Branham, naquela visão que teve, e a espada é a palavra de Deus. Essa é a espada do rei. E o livro dos selos, esse título de propriedade é a palavra de Deus. E, consequentemente, terá a espada em sua mão e também saindo da sua boca. Por isso, o reverendo William Branham disse, me permita que eu entregue essa espada a quem seja fiel, quando me chegar o tempo, quando chegarem as ondas e tiver que partir. Esse está por aí pela página 470, diz aí nosso irmão William, 470 e algo, por aí, dos selos. Vamos dizer a página exata.
la página 479, abajo. Página 479 embaixo. Ou seja, que essa palavra criadora que vimos manifestada no reverendo William Branham, com a qual, ao falá-la, podia criar, estará em outra pessoa que obterá essa espada, a palavra criadora de Deus. E no escrito, que lemos faz pouco tempo, onde ele ali escreveu, depois de mim, vem outro. E mais embaixo escreveu, como possa entregar essa espada a outro, que leva a verdade. Aí, no estudo colocaram que leve, mas é que leva a verdade, que foi o que ele escreveu ali. Vem, nosso irmão William já deixou escrito que depois dele iria vir outro. Mas se ele chegasse a dizer isso antes, teriam se levantado um montão de ministros, dizendo, esse seguramente sou eu. Mas o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem, iria ser aberto em uma grande carpa catedral. E aí o inimigo pode colocar a inventar, mas o escolhido já está selado e está olhando aquele ao qual ele passou a espada, a palavra. E não vai ter forma de que os confunda. Continua dizendo, por isso, a visão da carpa se cumprirá no tempo em que estiver na terra essa pessoa a qual tenha sido entregue essa espada. Tinha que ser esse personagem que estivesse na terra, já ter crescido, ter tido sua infância, sua juventude, e estar sendo treinado para quando estivesse também o que é a carpa? Então, Deus usá-lo. Por isso a visão da carpa se cumprirá no tempo em que estiver na terra essa pessoa a qual tenha sido entregue essa espada, a palavra de Deus para o último dia. E a trombeta soando. Isso é a voz de Deus soando através desse instrumento. Essa é a grande voz de trombeta sobre a qual serão chamados e juntados, sobre a qual serão chamados e juntados todos os escolhidos. 144 mil hebreus. Mas primeiro os escolhidos da igreja para que se complete a plenitude dos gentios na igreja de Jesus Cristo. Para que se complete a igreja do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mais adiante nessa mesma mensagem, eu agradeço tudo o que estão fazendo por Porto Rico, vossas orações e tudo o que vocês fazem, para que ali se levante um auditório grande. Também, esta terceira etapa, não sabemos se também a veremos em outros países, ou se somente será em um só lugar. Mas sempre a pessoa deseja o melhor para o seu país. Mas pode ocorrer que em alguns países também haja alguns momentos em que essa terceira etapa seja vista. Ore a Deus para que em seu país também seja manifestada essa terceira etapa. Se estiver no programa divino, se está no programa divino, que seja assim. Mas recordem que será nos lugares onde não se denominacionalize. E antes de chegar a esse momento, tem que estar ou tem que vir o tempo, como esteve acontecendo, onde se está realizando essa segregação, a prova. Porque se tudo tivesse começado a ocorrer aí mesmo, então Deus teria tido na era da pedra angular seguidores de sinais. E o primeiro é
a palavra. E aí, esse tempo está se conhecendo quem é quem. De que espírito são. Vejam, Policarpo, tendo uma vida impecável e somente por essa pequena inclinação, perdeu uma bênção muito grande. Ser um mensageiro da segunda era da igreja gentia. Mas para ser vista em todos os países ao mesmo tempo, vai ser vista em todos os países ao mesmo tempo, através do satélite e dos telões que terão em diferentes países, igrejas, governos também, e todas essas coisas. Quando chegar esse momento, seguramente, as companhias de rádio e televisão vão querer se conectar a essas transmissões, ou seja, que vem um momento em que tudo isso vai acontecer. Por isso dizemos, tenham bem ajustadinho as antenas e tudo, e os equipamentos correspondentes em seus auditórios, como sempre ele nos recomendou, que tivesse bons telões, bom som, porque de que vale ter um telão e que as pessoas não escutem bem? Um bom som também, para que quando chegar esse momento, não estejam na correria, buscando antenas e buscando equipamento de transmissão. Também vai ser visto toda essa mudança, essa conexão com Israel. Vai ser visto pela televisão também. Assim que temos que ter os olhos abertos, porque antes de você ter a estatura que você tem, começou pequeno. Vigiemos o começo, de forma simples. Vigiemos como depois vai ir crescendo, até que chegue ao topo. Chega a cumprir o que foi profetizado. Mas primeiro tem que começar em simplicidade. Diz o reverendo William Branham que o sétimo selo, quando começar, será algo simples. Simples, singelo, mas será um segredo por completo. Assim que o mundo não vai saber o que está acontecendo, o que estará acontecendo no começo do sétimo selo. E as igrejas também não. O mundo denominacional. E se nós nos descuidarmos, também não veremos, também não compreenderemos essa etapa primeira que vem em simplicidade, em singeleza, em simplicidade. Mas depois que for aberto por completo, já qualquer um vai ver. E algumas pessoas dirão, agora sim eu vejo. É que não teve boa vista, estava dormindo. Na etapa simples, quando começou. Bom, estamos esperando que entre até o último escolhido, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E já entrou. Estamos esperando que entre a plenitude dos gentios. E depois, todo Israel será salvo. Agora vejam no livro de citações, na página 38, onde nos diz, começa na página 37 esse parágrafo, mas vamos ler aqui uma parte. Diz na página 38 do parágrafo 312. Em cima já. Diz, mas irmão, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, quem regressarão para trás, para tomá-la outra vez, esperando pela plenitude dos tempos, quando a pirâmide chega acima ao topo, quando os filhos completos de Deus serão manifestados, quando o poder de Deus andará fora. E aí desenha uma pirâmide, de um lado e no outro, outra pirâmide, e uma flecha aí. Aleluia! E tomarão cada poder que Satanás tirou dele. Ele fez do homem, ao homem um Deus em seu domínio.
E seu domínio vai de mar a de mar, playa a playa. de costa a costa. Ele tem o controle disso. E quando Jesus veio, sendo o único Deus sem pecado, Ele o provou. Quando os ventos sopraram, Ele disse, haja paz. Amém. E quando a árvore, reticências, Ele disse, nenhum homem coma de ti. Em verdade vos digo, você, reticências, o que são deuses pequenos? Vocês que são deuses pequenos, se disserdes a essa montanha, mova-se, e não duvidar em vosso coração, mas creia que o que disseste virá acontecer, pode ter o que disseste. Vai direto, de volta a Gênesis, ao original. O que é isso? Agora, o mundo e a natureza estão gemendo. Por quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Quando verdadeiros filhos, filhos nascidos, filhos cheios, falem. E sua palavra é isso. Eu creio que estamos na beira disto. Agora mesmo. No livro dos selos, aí nos fala disso. Na página 254. Na página 254. Agora, à noite, ontem à noite, vimos que vinha com sua grande espada para matar e também vimos que ele era morto com a espada da palavra, a palavra de Deus. É uma espada de 2 fios que o matará. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes e aquele grupo que, na verdade, pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá. Poderão fechar o céu, poderão fazer isso ou aquilo, ou o que quiserem. E aí, todos os escritos que já têm, os quais falamos. Isso foi no quarto selo. Isso foi no quarto selo. No sexto selo, que é a página 362. Diz 362 arriba. 362 em cima. Então Deus colocou sua palavra na boca de Moisés. Eram os pensamentos de Deus entrando no coração de Moisés. E então ele sai para expressar esses pensamentos. E quando os expressa, se tornam a palavra de Deus. Estirou a mão e disse, hajam as moscas. E de repente apareceram moscas. Então, se alguém lhes danificar, sai fogo das suas bocas e devora os seus inimigos. Aí está. Podem falar o que quiserem. E assim acontecerá. Amém. E se alguém quiser danificar, causar dano, importa que ele seja assim morto. A boca de Deus, a boca de Moisés, escreve também a Elias e Moisés, sem a palavra falada. Sim, irmão, Deus estará na cena então. Como Deus esteve em cena em cada era e em cada dispensação por meio do mensageiro que Ele enviou. Eles terão poder para fechar os céus para que não chova durante o tempo da sua profecia, ou o ministério de Elias. Ele sabe como fazer isso, porque o fez antes. Amém. Moisés também sabe como fazer. Porque o fez antes? Por essa razão, esses dois foram reservados para este tempo. Aqui eu poderia dizer algo muito tremendo, mas creio que seria melhor deixar para amanhã. Bem, e terão poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também poder para ferir a terra com as pragas, quantas vezes quiserem. O que é? Que outra coisa fora da palavra pode produzir essas coisas? Eles poderão fazer que a natureza faça o que eles quiserem. Aí está o poder sobre a natureza.
Ahí escribe Aqui Apocalipsis está. 11, del 3 al 15. E aí escreve Apocalipse 11, de 3 ao 15. Son los que producen, Eles são os que produzem este lo sexto selo. descubren y lo abren. Y ya vimos O qué es, descobrem qué e o significa abrem. eso de lo E já descubren vimos y lo que é abren. e o que significa isso de descobrem e o abrem. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. É o poder de Deus para interromper a natureza. O sexto selo é totalmente uma interrupção da natureza. Ahora miren algo. Agora vejam algo. La naturaleza va a ser interrumpida. A natureza vai ser interrompida Lo que será pelo hablado por medio de esos ministerios. que falam pelo que será falado por meio desses ministérios. E El cuerpo o físico corpo que tenemos, físico que esa naturaleza va a temos, ser interrumpida. essa natureza vai ser interrompida. Ou seja, Cada microsegundo va envejeciéndose. cada microsegundo vai envelhecendo essa y pasan los natureza días y va e envejeciendo. passa os dias e vai Eso envelhecendo. va a ser interrumpido. Isso vai ser esa interrompido. naturaleza, Essa y va a ser natureza. cambiada E vai ser mudada eterno y glorificado. a um corpo Por la eterno e palabra glorificado hablada. pela palavra Por la palabra falada. hablada que los muertos oirán Não la é voz del Hijo pela de Dios y se palavra levantarán. falada que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão? Vai ser interrompida. Depois, a natureza Muerte, yo seré da tu morte. muerte. Dice Morte, eu Oseas, serei tua morte, diz Oséias, creio O que sea é. que Oséias o quê? hasta eso va a ser Até isso interrumpido vai ser en este interrompido tiempo final. neste tempo El final. que la persona se siga poniendo O que vieja, a pessoa continue ficando velha. pronto Isso vai ser detenido, cuando Dios nos dé el em cuerpo breve eterno detido, y glorificado. quando Deus nos der o corpo eterno e glorificado. ¿Me entienden? Ahí está el sello. Me entendem? Aí está o Quem lo hace? selo. Son Quem o los faz? profetas del otro lado del São rapto. os profetas Ellos com el do poder outro e a lado do palavra rapto. de Deus Eles, com o condenarão poder e a natureza, palavra de Deus, poderão condenarão a produzir natureza. terremotos, convertir Poderão a luz em sangue, produzir terremotos, converter a luz em sangue, ou fazer descer o sol, ou, enfim, qualquer coisa que eles demandarem. E isso vai acontecer. Todo eso, Oseas, Tudo isso, 13. Oséias. vamos a buscarlo en Oseas, Vamos buscar em Oséias. Oseas 13, Oséias 13, 14. O sea, está después de Daniel. Oséias está depois de São Daniel. esses São livros que estão esses pegaditos livros aí, que estão coladinhos um aí, detrás do outro, um depois após de outro, Daniel. depois de Daniel. Oseas, Joel, Oséias, e todos Joel e esos todos estes capítulos que son cortitos. capítulos que são curtinhos. Oseas 13, Oséias 13, 14 dice: 13 e 14 diz: de la mano del Seol los redimiré. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Yo seré tu Onde muerte, estão, ó morte, as e tuas seré tu pragas? destruição, Onde ó está, Seol? ó inferno, a tua A destruição? compaixão A compaixão será escondida está escondida de de meus olhos. Vean que al mismo tiempo Vejam que ao mesmo tempo que que el espíritu o del diablo espírito do diabo cae del cielo y se cai do encarna céu en e un se hombre, encarna em um homem, el Espíritu o Espírito sube Santo sobe y viene e encarnado vem como encarnado em um homem. los sellos, página 146, Selos, página y en la 146. E a 352, ele diz que ele vem para redimirnos. nos redimir. 352 dice, diz: E acontecerá que ao tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir, ou seja, nos transformar. E aí será interrompida a natureza nessa parte da velhice. O mistério
da plenitude dos gentios. Vamos nos colocar em pé e vamos deixar assim, imediatamente conosco, neste tema, o mistério da plenitude dos gentios. O nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.